Olá, bom dia! Está começando mais um programa Classe Imóveis aqui na TV Cidade Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o processo de rescisão da compra de um imóvel na planta. Especialistas irão tirar todas as dúvidas sobre essa possibilidade. Você também verá como o setor da construção civil vem aquecendo a economia, com a geração de quase 42 mil novas vagas de emprego. E tem ainda dicas maravilhosas sobre como escolher a cortina certa para cada ambiente, levando em consideração a sua decoração, o tecido, acabamento e outros detalhes. O programa Classe Imóveis já está começando. E se você está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação, o site Classe Imóveis é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, basta informar sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classeimoveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Olha, assim como podem transformar os ambientes, o uso errado de uma cortina pode deixar a sua decoração desastrosa. Saber escolher envolve detalhes como a cor, tecido, estampa, acabamento, comprimento e o forro. Por isso, conversamos com a design de interiores para nos explicar como fazer a escolha certa. Olha só. Cortinas são capazes de fazer uma verdadeira transformação nos ambientes. Elas controlam a luminosidade e garantem privacidade em casas e escritórios. Com essa especialista, vamos tirar algumas dúvidas, iniciando com os primeiros passos na escolha das cortinas. Inicialmente, as pessoas procuram a cortina por causa da claridade. Muitas vezes ela quer totalmente blackout, que o ambiente fica 100% escuro, e outras vezes ela quer só privacidade, né? Quer quebrar um pouco do acesso, da visibilidade ao ambiente. E que tal você entender um pouco mais sobre as cores e os tipos de tecido? O que mais os clientes procuram na loja? Eles procuram privacidade, por exemplo, numa sala que não pega muito sol, eles querem um tecido com um pouco de transparência, como esse linho, né? Como tem tons acinzentados, os tons terrosos, os beges são os que mais saem, né? Quando ele quer uma cortina que dê 100% de blackout, para geralmente colocar no quarto, para poder dormir com mais conforto, ele escolhe esse material. Também vem em várias cores, né? E tem esse tecido que a gente tá assim, é super especial. Ele é um semi-blackout, porque às vezes é um vidro que pega muito sol, muita claridade, e a gente usa ele exatamente para isso. Ele não escurece o ambiente, mas super protege aquela sala, aquele espaço. Na hora de decorar, não esqueça que cortinas e móveis precisam estar em sintonia. Geralmente, os tecidos de cortina, eles são neutros, né? Eles tendem para os beges, tendem para os tons de cinza. Isso depende assim muito do que o cliente quer fazer. E se você tem dúvidas quanto ao uso de cortinas e persianas, aqui vai uma dica. Tudo vai depender do ambiente e de como elas vão harmonizar o espaço. A questão da escolha entre persiana e cortina é a manutenção, né? A persiana, geralmente, as pessoas limpam no dia a dia da rotina de limpeza daquela casa, daquele ambiente, né? E a cortina não. Geralmente, ela tem que ser mandada para uma lavanderia, uma empresa especializada para poder fazer essa higienização. E a Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. E se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. E chegou a hora de fazermos o intervalo comercial. Na volta, vamos receber aqui no estúdio especialistas em direito imobiliário para falar sobre a rescisão do contrato de compra de imóvel na planta. Nós voltamos em instantes.
Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com Classe Imóveis. Olha, é comum que após assinar um contrato de aquisição de um imóvel na planta, possa ocorrer algum problema que leve o consumidor ou a entrar em inadimplência ou mesmo perder o interesse pelo imóvel. E aí surge a necessidade de rescisão do contrato. Mas essa não é uma situação fácil. E é sobre esse assunto que eu converso agora com os especialistas em direito imobiliário, Emanuele Gomes e Paulo Vitor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, essa situação, como a gente falou, não é nada simples, né? O que pode acontecer para que esse processo ocorra? Geralmente existem uma diferenciação, né? Quando você compra um imóvel na planta, você está fazendo um contrato. Então, o ideal é você saber que aquilo vai ter uma série de deveres, de direitos, de obrigações, né? E quando você vai fazer uma desistência, você tem que primeiro identificar essa desistência, ela vai ocorrer em razão da culpa da construtora ou simplesmente porque você quer desistir, né? Perfeito. Ocorrendo essa questão de culpa da construtora, eu acho que o doutor Paulo pode explicar melhor o que acontece quando é a construtora que dá causa a essa situação de rescisão. Doutora Emanuele tocou num ponto interessante, porque a gente tem que ver, né, que desistir da compra é diferente do destratar. Né? Se a gente for realmente para o termo técnico da palavra, se eu quero desistir de uma compra feita, eu preciso pegar aquele prazo lá do CDC, que hoje está previsto na lei, uma lei que foi sancionada no ano de 2018, que é de 7 dias. Então, comprei meu imóvel, com uma semana depois eu quero desistir daquela compra, eu posso voltar a imobiliário ou ao lugar que você comprou e realizar a desistência. Nesse ponto é interessante mencionar que não há qualquer tipo de prejuízo mais grave para o comprador, porque não vai reter nada. Né? Em tese, ele vai ser devolvido e ressarcido de todo o valor que ele deu, né? Se for um sinal, uma entrada e por aí vai. Com relação ao distrato, é o ponto-chave, creio, da nossa entrevista. Distratar é algo mais complexo, porque precisa realmente de um documento mais hábil para tanto, que seria o documento de distrato. Dentro dele, a alternativa que a doutora Emanuele comentou a princípio é quando a construtora ou a incorporadora dá causa àquele distrato. Como assim? Eu fiz um contrato com a construtora ou incorporadora, esse prazo lá era previsto 36 meses. Passou o prazo de 36 meses, a construtora ou a incorporadora não me entregou o meu imóvel.
Geralmente, os contratos de compra e venda, eles preveem um prazo de carência, que em regra é 180 dias. Isso não é nada legal no ponto de vista de, todos eles são assim. Mas é de contrato a contrato. A maioria deles é 180 dias. Se nos 180 dias, depois dos 36 meses, a construtora não entregar o meu imóvel, aí nesse caso existe culpa da construtora incorporadora. Nesse ponto, mais uma vez, o consumidor, que é o comprador, o adquirente, não tem prejuízo, já que quem deu causa ao distrato não foi eu, consumidor, e sim a construtora incorporadora. Nesse ponto, não há nenhum tipo de retenção, né? Distratado de forma bem tranquila, pelo menos em tese, é para ser assim. E aí a construtora arcaria com todo qualquer tipo de prejuízo, inclusive com a corretagem, né? Paulo Vitor, mas corretagem, o corretor ali do imóvel, eu vou distratar, eu vou ficar no prejuízo da incorporadora? Infelizmente, sim. Né? O corretor ali, ele fez o trabalho dele, precisa receber por aquilo. Nesse ponto, a própria construtora incorporadora vai pagar para o corretor o valor de corretagem, né? No caso do distrato sendo o interesse do adquirente, né? Isso. Ou teve alguma doença grave, ou teve problema financeiro, não pôde continuar arcando com a despesa. Agora, com a pandemia de Covid-19, que muita gente teve a renda ou zerada ou bastante reduzida. Como é que deve ser o procedimento para ter início esse processo de distrato? Pronto, nesse caso, o que aconteceu? Antes de 2018, que foi essa lei que foi alterada, né, que é chamada Lei do Distrato, essa situação toda ela era definida muito pelos juízes, que a gente chama de jurisprudência, né? Não existia uma lei que definia isso. Se eu vou desistir, se eu não quero mais aquela compra e venda, qual é o percentual que a construtora pode reter? Não existia nada com relação a isso. Então, foi se construindo, à medida que as pessoas foram entrando na justiça, um entendimento de que, nesses casos, a construtora deveria reter de 10% a 20% do valor que eu já paguei por aquela compra e venda, né? Quando veio em 2018, foi feita uma lei no sentido de dar uma apaziguada nessa situação, né, trazer um regramento que pudesse servir para tudo isso. E aí, nessa lei, ficou previsto os 2 percentuais. Primeiro, ficou previsto que, no caso da compra e venda ser feita com uma construtora, a construtora pode reter até 25% do valor que você já pagou. E, no caso, já na situação dessa compra e venda ser feita em regime de afetação, esse percentual pode ser até de 50%. Aí a questão é, o que é esse regime de afetação? O regime de afetação é quando a construtora incorporadora, ela pega aquela obra, separa aquele patrimônio e deixa destinado para aquele fim específico. Isso tudo é feito com registro em cartório, então aquele valor é todo separado. Nesse caso, ele pode reter um percentual maior, que é até 50%. Mas fora dessa situação, se não existe regime de afetação, então o percentual que deve ser retido é de 25%. O que a gente vê muito hoje em dia é que as pessoas devem ficar atentas aquele contrato que eu fiz é em regime de afetação ou não? Porque, às vezes, a maioria dos contratos que são feitos, eles já prevêem a rescisão conforme a lei de 2018, mas colocando como se o percentual já fosse de 50%. Nós, lá do escritório, já vimos julgados que é o seguinte, o consumidor, ele fez lá a comprazinha dele do imóvel dele, certo? A construtora e a incorporadora rescindiram, na verdade, ele quis rescindiu tranquilo, e ele alegou à incorporadora e à construtora que existia um patrimônio de afetação no contrato. Por isso, ele devolveu lá 50%, mas a corretagem, certo? Sempre tem essa ligação aí que tem uma previsão de um artigo da lei. O consumidor falou, não, mas só era contratualmente esse patrimônio de afetação. Cadê o registro desse imóvel para eu realmente constatar que existe essa averbação, que o patrimônio ele é afetado? Quando no judiciário foi pleiteado isso, o magistrado pediu para a construtora apresentar ali o registro de imóveis. Quando a construtora apresentou o registro de imóveis, não estava averbado. Então, é nesse ponto que o consumidor deve se atentar. Essa questão do número de casos desse distrato de imóvel na planta, agora com a pandemia de Covid-19, vocês perceberam que houve um aumento? A gente recebeu alguns casos já de algumas pessoas, porque muitas obras pararam, né? Então, muitas construtoras, elas atrasaram as obras. Então,
Então, a gente já está percebendo a movimentação de muitas pessoas querendo realmente destratar. Só que aí tem que observar essa questão do prazo, né? Porque em alguns casos vai acontecer de que a construtora ainda está dentro, por exemplo, dos 3 anos que ela tem para fazer. Aí, nesse caso, é uma desistência. Você vai cair nos percentuais que a gente está falando aqui. Agora, se realmente já tiver acontecido por causa da pandemia, parou a obra, extrapolou o prazo que a construtora tinha que entregar, aí vai decorrer a culpa para a construtora, né? Então, nesse caso, o consumidor vai ter direito a receber de volta tudo que ele pagou. Mas em casos excepcionais, como, por exemplo, esse que a gente vive de uma pandemia, isso não dá o direito da pessoa poder fazer esse distrato com mais facilidade? Eu entendo que sim, só que como a gente lhe disse, isso está bastante, agora com esse regramento, né, a lei ela meio que encerrou as hipóteses, né, já existe essa previsão. Os casos que a gente vê com relação à jurisprudência, entendimento dos juízes, a gente vê muita aplicação da lei. Não tem muita coisa fugindo e utilizando essa questão da pandemia para poder justificar, né? Eu acredito que com relação a como os percentuais já estão encerrados lá e eu estou desistindo, não existem muitas alegações nesse ponto, não. Pelo menos a gente não vislumbra na nossa prática, né? Perfeito. É porque, na verdade, Maíra, como a doutora Emanuele pontuou no início, né? Antes da lei de 2018, que saiu, né? Em regra, as construtoras e as incorporadoras, elas tinham uma espécie de prejuízo. Porque, veja só, você compra um imóvel, certo? Com 30 dias depois, você quer destratar esse imóvel. Os juízes, de modo bem geral, eles davam de 10% a 15% da retenção. Ou seja, a incorporadora, a construtora, ficava com esse valor. Ponto final, certo? Com a lei, que é essa de 2018, começou a falar assim, opa, peraí, agora eu tenho um parâmetro para poder fazer esse distrato, que é justamente até 25% e até 50%. Com relação à sua pergunta especificamente, eu penso o seguinte, no direito existem alguns princípios, né, que um deles é o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. O magistrado está preso à lei também, contudo, tem princípios que regem o meio social, que é ver, na situação do caso concreto, como que ele vai aplicar a lei. Se ele visualiza, por exemplo, que o comprador ali, ele perdeu o emprego, ele teve algum tipo de dano mais forte, mais urgente, ele morava com a família e toda a família ficou desempregada. Nesse ponto, ele pode tentar um acordo entre as partes, de repente, né? Está legalmente disciplinado lá, tem patrimônio de afetação, é até 50%, mas vamos conversar aqui com a construtora, com a incorporadora, para que a construtora e a incorporadora, elas concedam um pouco mais. Nós tivemos casos concretos nesse sentido, né? Em que o consumidor, ele veio até nós, e aí ele, arquiteto, né? Profissional aí da construção, teve uma perda muito grande, porque a gente sabe que parou construção civil nesse período, pelo menos grande parte parou, e aí ele se viu ali de mãos atadas. O que eu vou fazer agora com essa mensalidade desse apartamento, né? E aí, nesse momento, o próprio PROCON, né, a gente, inclusive, é uma sugestão para as pessoas que queiram procurar de plano PROCON, eles assistem muito bem, é feito todo um trabalho de forma automatizada, manda um e-mail, as audiências são pelo WhatsApp. Nesse ponto aí, ali coube a própria construtora ver a situação do comprador, né? E aí ela, como existe aqui um patrimônio de afetação, eu vou diminuir um pouco a porcentagem ali dos 50%, como eu disse, até 50%, né? Digamos que deu 40%, e vou isentar você da corretagem. Então, assim, eu penso que nesse ponto existe muito esse bom senso, né, do julgador. Eu acho que às vezes, Maíra, nem precisa levar para o judiciário. Eu acho que partes, né, uma conversa entre o adquirente ali, né, e a incorporadora é importante nesse momento, porque a lei está ali para reger a relação. Ela vai disciplinar como que tem que acontecer. Agora, se eu fujo da lei para atender ambas as partes, com base na razoabilidade, na proporcionalidade, nada mais justo do que ser feito um acordo, né? Que é a maneira mais rápida, mais vantajosa e menos custosa, né? Para ambas as partes, com certeza.
Pois eu queria muito agradecer, doutor Paulo Vitor e doutora Emanuele Gomes, pelas contribuições a respeito desse assunto. Muito obrigada. Obrigado a você. Olha, e você precisa alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, calção ou seguro-fiança? Com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é muito simples. Mude sua vida para melhor com Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E nós faremos agora uma pausa, mas é bem rápido e em instantes vamos falar sobre a retomada da construção civil com a geração de quase 42 mil vagas de emprego. O programa Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, calção ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. E a Predial, administradora de condomínios, é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à Assembleia Virtual
virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Agora com atendimento especializado de domingo a domingo, das 7 às 22 horas. Tudo para garantir a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Olha, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que a construção civil gerou no Brasil quase 42 mil novas vagas com carteira assinada no mês de julho. No Piauí, o cenário está favorável, ao conter índices de desemprego ainda maiores e considerando a retomada da economia. Confira na reportagem de Indira Gomes. Aos poucos, a economia toma seu rumo. O relatório mais recente do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que em julho foram 42 mil contratações na construção civil em todo o país, mais que o dobro das 18.700 vagas ocupadas no mesmo período do ano anterior. Nós tivemos aí um período em que as obras estiveram paradas e há uma necessidade das empresas de recuperar esse prazo, né? Então, por isso, nós estamos aí realmente contratando para que a gente possa recuperar o prazo ou esse tempo que ficamos parados. E em contrapartida também nós tivemos boas vendas agora no mercado imobiliário e a necessidade de entrega desses imóveis que foram vendidos nesse momento. No Piauí, o cenário também está favorável para quem trabalha no setor da construção civil. São muitas oportunidades nesse momento de retomada. Em julho, foram 826 carteiras de trabalho assinadas nos canteiros de obras. Deus tem nos abençoado através disso, que é aparecer serviço. Apesar desse período que nós estamos passando, né? Deus tem abençoado que está começando a abrir portas de emprego. As obras em andamento são um sinal do mercado aquecido e um dos fatores que levam à venda de imóveis é a taxa Selic, que está em 2% ao ano, o menor patamar desde o início da série histórica em 1996. Com os juros baixos e os incentivos para o mercado imobiliário, a perspectiva é de mais lançamentos e novas contratações também no ano que vem. Lançamento representa emprego no futuro. Então, 2021, realmente a expectativa é de melhora. Boas notícias para o Wagner, que depois de um ano desempregado, volta a ter o registro formal com a tranquilidade que a família precisa. É muito gratificante, né, pra gente, principalmente muito tempo sem trabalhar, só em bico, pega um bico ali, outro ali. A gente fechar tem uma garantia certa, né? Nova vida, fé em Deus. E assim nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esta e outras edições do Classe Imóveis, é só acessar o CV Play. No próximo final de semana, nós estaremos juntos novamente, sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Que Deus abençoe essa semana que se inicia. Tchau!